Ei, nono ano, tudo bem? Vamos ao resumo da nossa semana? Bem, no dia 11 de maio, segunda-feira, nós fizemos a correção aí do registrando e demos início à regência verbal. Nós já havíamos trabalhado a regência nominal no capítulo anterior e aí viemos com a regência verbal neste, né? Então, estudamos os conceitos, os principais verbos. Revimos aí os conceitos de transitividades verbais, né? Os verbos transitivos e intransitivos, porque tem relação com essa questão da regência verbal. E eu anexei para vocês uma folha, né? Um Word, com os 32 principais verbos e suas regências, tá? Aqueles que costumam cair mais em provas e que apresentam variação de transitividade, já que os verbos podem mudar de transitividade dependendo do contexto. De para casa ficou aí as páginas 178 e 179, questões 18 a 21. E eu pedi para vocês acessarem aí a videoaula sobre regência verbal, parte 2, tá? No dia 14, nós fizemos a correção do para casa e fizemos também, né, entre nós, a interação online, a resolução das questões 21 a 24. Então, são essas aqui, eu não coloquei até a 24, não. E demos início aí ao estudo da crase, tá? Então eu falei aí sobre o conceito de crase e como ela acontece, né? Que seria a junção de vogais. E essas vogais aí seriam entre a preposição e o artigo, ou aquele a que acompanha um pronome demonstrativo ou pronome relativo, ou o as, né? O a ou as, quando ele funciona como demonstrativo também. De para casa ficou a leitura das páginas para vocês não virem com o conteúdo cru, né, pra gente. Vocês ficaram de ver aí o terceiro vídeo da regência verbal, essa é a última parte, e já uma incrementação da crase para nossa aula do dia seguinte, do dia 15. Aí no dia 15 nós iniciamos mesmo o estudo aí sobre as regras do uso da crase. Então, nós vimos que a crase é obrigatória em locuções adjetivas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Lembrando que a crase acontece diante de palavras femininas, né? Antes de expressões indicadoras de horas, antes de nome próprio de pessoa, quando houver a palavra feminina subentendida, antes de nome de cidade, se for determinado. Vimos que a crase é proibida antes de qualquer nome masculino, antes de preposição que precede nomes plurais, antes de pronomes pessoais ou de tratamento, exceto senhor e senhorita, antes dos pronomes demonstrativos estas e essas, antes dos pronomes relativos quem, e cujo, antes dos pronomes indefinidos, antes dos verbos no infinitivo. A gente é verbo de qualquer forma, tá? Infinitivo ou não, ele está no gerúndio ou no particípio. Entre palavras repetidas, né? Então cara a cara, não vai ter jamais. E antes de topônimos, né? Ou seja, nomes de lugares. E a crase é facultativa antes de pronomes possessivos. Então, se aparecer lá o verbo referir, que exige uma preposição, e eu tiver um pronome possessivo antes, essa crase aí vai ser facultativa. Antes de nomes próprios femininos é facultativo, e depois a preposição até. E existem os casos especiais, né, com as palavras casa, terra e distância, que nós vimos também. De para casa ficou para vocês as atividades na página 183, 184, 26 a 30 e assistir aí a segunda parte da videoaula sobre crase, tá bom? É isso, gente. Bom recesso para vocês. Se cuidem, descansem bastante e voltaremos em breve. Beijos!